Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? E antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado. E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão, que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, né? Eu gostaria de fazer um convite para a irmã ou irmão, né? Que a partir do dia 3 de setembro vai passar nos cinemas o filme Nosso Lar 2. O Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas aos cinemas. Então eu imagino que o Nosso Lar 2 também vai levar mais de 50 pessoas, mais de 50 milhões também, né? Aos cinemas. Então a temática do filme, né, Nosso Lar 2, ele vai falar do mundo espiritual, umbral, e do espírito de uma moça que não aceita sua morte. Então, os mensageiros vêm resgatar esse espírito. E a narrativa, né, do filme, né, do contexto, ele vai ser sobre, não o livro Nosso Lar 1, e sim os mensageiros, né? Então, psicografado pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Então, o comentário de hoje é sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu só posso amar ao próximo, né, quando eu me amo primeiro, né? Aí eu tenho que amar o próximo, senão eu não vou conseguir amar. Então, se eu ainda tenho ódio ao próximo, como é que eu vou amar o próximo, né? Se eu sinto raiva, então eu tenho que me amar primeiro, né? Então, o Mestre Jesus de Nazaré, ele nos fala de dois mandamentos, né? Nós temos amar a Deus, né, no fundo da nossa alma, e amar ao próximo com a si mesmo. E, na minha opinião, o terceiro mandamento é quando ele fala para os seus discípulos, né? Amai o próximo como eu vos amei, né? Então, amar o próximo é esse amor em movimento, como a si mesmo, né? Então, quando uma pessoa tem algum problema e a gente tenta ajudar, nós estamos amando essa pessoa, né? Quando uma pessoa ela ainda vive no atraso e aí ela nos ofende e nós perdoamos as ofensas, nós estamos amando esse próximo, né? Da mesma forma que eu perdoo, eu gosto de ser perdoado, né? Então eu tenho que amar ao próximo como a si mesmo. Procurar ser gentil com as pessoas, né? Utilizar toda a gentileza, né? Com o próximo, ser benevolente ao próximo, né? Então, é nesse contexto, né, que é amar ao próximo, né, que nós temos que fazer. Agora, quando a gente fala amar ao próximo, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque quem são os mais próximos da gente? A família, parentes, amigos próximos, né? Ou um relacionamento que nós temos com uma pessoa, né? E aí a gente às vezes não enxerga que o vizinho, que a gente não fala com ele, né? Principalmente quando a gente mora em prédio, que a gente não conhece, ele também é o nosso próximo, né?
quando Jesus ele utiliza a parábola, né, amar menos a sua mãe, seu pai, né, ou utiliza, porque em grego, né, lá em hebraico, odiar, a palavra odiar, né, em hebraico, ela pode ser, mediante o contexto da frase, né, ela vai poder ser como expressar a palavra odiar ou amar menos, né? Então, quando Jesus coloca, né, odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, ele está falando de amar menos. Mas amar menos de que forma? Quando a gente só ama eles. A gente não vê os outros pais, né, que estão passando por necessidade, né, os outros filhos que estão passando por necessidade, né? Então a gente só vê os nossos, a gente não vê o outro lado. Então amar menos para você poder amar aquele próximo também. Utilizar esse amor em movimento, né? Então quando eu falo assim, amar o próximo como a si mesmo, e quando eu coloco que tem um dever, né? Vamos entender o dever. O dever, ele é o quê? Ele começa quando ele é a questão moral, né? Dever é a moralidade. Então, ele começa quando eu amo o próximo e termina quando o próximo me ama, né? Então, para mim amar o próximo como a si mesmo, né? Eu vou ter esse feedback, vou ter esse retorno de amor, né? Então, se eu tenho um sentimento pela mãe, pelo pai, se eu tiver filhos, eu não tenho, né? Mas para quem tem filhos, né? Ou para a esposa, né? Ou a esposa para o marido, né? Para o irmão, irmãs, né? E por aí vai, essa parentada toda. A gente tem que ter esse sentimento com aquele próximo também, né? Então, eu vou começar a amar ao próximo como a si mesmo e eu vou ter esse retorno. Nós vivemos numa causa e efeito, né? Então, e até mesmo por pensamento. A gente pode amar por pensamento também, né? Jesus, ele nos fala que nós pecamos também por pensamento, né? Então, quando eu penso alguma coisa, né? Então, assim, um exemplo, o homem está passando no local e aparece uma mulher que vai seduzi-lo, né? Mais ou menos nesse contexto. Quando ele pensa nessa sedução dessa mulher, o que acontece? Ele está pecando. Primeiro, se ele tem algum relacionamento, ele está traindo por pensamento. Se ele tem, se essa pessoa ele não tem nenhum relacionamento com ninguém, mas essa pessoa tem algum relacionamento, ele está pecando também. Se ela tem um relacionamento com alguma pessoa, né, ele está pecando também. Então, quando a gente pensa, né, em alguém e a gente pensa bem para essa pessoa, então a gente vai jogar uma mensagem do bem para essa pessoa de que forma? Pela prece, né? E aí eu estou amando aquele próximo por pensamento. Então, um exemplo. Quando eu passo no meio da rua, principalmente aqui próximo à minha rua, né, tem cheio de moradores, né? Ali na Conde Bonfim, ela é muito grande, é cheio de moradores na rua, morando na rua, dormindo na rua, nesse frio que está fazendo, né? O que acontece? Eu não posso ajudar todos, aqueles que eu posso ajudar eu ajudo. Então, eu digo materialmente. Então, eu trabalho minha caridade moral, né?
Então eu faço prece para eles todos os dias. E aquele que eu vejo ali, que é o novato, já sai fazendo prece mentalmente para eles, né? Então, é nesse contexto que a gente pode também, né? Com aquelas pessoas que a gente não tem contato, né? Ou até aquelas pessoas que divergem da gente, a gente fazer prece para elas, pedindo paz para ela, pedindo entendimento para ela, né? As pessoas que estão enfermas, a gente pode fazer prece para essas pessoas. Não precisa ir nos hospitais, não precisa ir nas delegacias ver como está funcionando os presos, né? Então a gente pode fazer prece para eles. Então a gente pode invadir, e principalmente pela internet, né? As pessoas que estão fazendo a sua desassimilação da matéria, indo para o mundo espiritual, a gente fazer prece. A gente está amando essas pessoas, está amando esses espíritos também, né? Como se fosse para a gente mesmo. Da mesma forma como você tem um exemplo de um morador de rua, eu não quero ser morador de rua, né? Então eu tenho que amar esse próximo. Agora, entender que essa pessoa está ali, né? Ele está passando por uma prova, né? Porque ele cometeu equívocos em encarnação passada, ou nessa mesma encarnação, então está resgatando, né, aquele erro dele ali. Mas por ele estar resgatando aquele erro dele, eu não vou deixar de amá-lo mediante da forma que eu possa amá-lo, né? Então é nesse contexto. É a mesma coisa. Jesus, só para citar um exemplo, ele curava, mas nem todas as pessoas ele conseguia curar, né? E é Jesus. Então, da mesma forma que eu não sou Jesus, né? Mas eu procuro ajudar o próximo, eu vou ajudar mediante aquilo que eu posso ajudar, né? Então é nesse contexto que amar ao próximo. No próximo sábado, o comentário vai ser sobre os vícios, né? Então a gente vai falar sobre os vícios, né? Vício de drogas, vício de sexo, vício de alimentação, né? Vai ser sobre os vícios, né? Vício de bebida alcoólica, vício de cigarro, né? Vício de sexo. Então tudo tem um limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, a gente vai começar a ficar viciado nesse limite. E o vício, ele nada mais é do que um desejo da vida mundana, né, do materialismo, que vem fortalecer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, a nossa vaidade, né? Uma pessoa que come demais, ela deforma o seu corpo, ela causa doenças para ela. Se ela não for nessa encarnação, na próxima encarnação, ela vai resgatar essa doença. Quem usa drogas, né, quem usa maconha, tem problema de esquecimento e outros problemas de saúde. Se nessa encarnação ele não tiver, ele pode vir com Alzheimer na outra encarnação, né? Principalmente os adolescentes, porque o cérebro deles, de adolescente até 22 anos, está formando, ainda não está formado. Então isso tem problema, né? E o sexo também. O sexo, o que acontece? O sexo, de tanto ele ser abusivo, ser viciado, ele vai atrair vampirismo, obsessores do sexo, que vai prejudicar essa pessoa. Então, Chico Xavier, ele contava lá que uma pessoa procurou ele e essa pessoa era viciada, fazia mais de 68 vezes sexo por semana. Então,
Então, as coisas absurdas, né? Que a gente tem que analisar, né? Bebida alcoólica, cigarro, tudo isso prejudica a gente, né? E leva através dos vícios. Então, é isso que eu vou falar no próximo sábado. Então, não tenho mais nada para falar sobre o comentário de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E que o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.